A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com você a respeito de imaturidade espiritual ou infantilidade, crentes infantis, pessoas que não cresceram e não crescem na fé. Eu conheço muitas pessoas que já estão há anos dentro da igreja e elas permanecem no mesmo nível espiritual em que se encontram, as pessoas não crescem. Pastor, como que você pode falar que as pessoas se encontram no mesmo nível espiritual sem ter havido nenhum crescimento da parte daquelas pessoas? Como que você pode saber, Pastor Éder, que aquela pessoa não cresceu espiritualmente? É simples, a pessoa continua cometendo os mesmos erros de antes, a pessoa nunca sai daquele círculo vicioso em que se encontra, onde a pessoa ela não tem a mínima resistência diante da dor, diante das lutas, a pessoa não tem maturidade para compreender que ela está neste mundo aqui, embora ela tenha sido salva pelo Senhor Jesus Cristo, e Jesus não a tirou desta terra, como muitos crentes pensam que eu faço essa pergunta, né? Se eu sou salvo, por que Deus já não me tira desta terra para que eu possa viver a plenitude no céu? Por que eu tenho que ficar aqui enfrentando dificuldades, sofrimentos, provações? Por que eu tenho que ficar enfrentando diversos tipos de tribulações nesta terra quando eu deveria já estar nas regiões celestiais junto com Cristo Jesus? Você já ouviu pessoas fazendo esse tipo de pergunta? Pois é, então deixa eu responder para essas pessoas e para você que talvez também tenha essa dúvida. Deus, embora tenha nos salvado, e a evidência da salvação nada mais é do que você andar constantemente na presença de Deus, tanto em santidade quanto em obediência, uma fé viva no Evangelho de Cristo. Embora você tenha sido uma pessoa salva, seja uma pessoa salva, você precisa ser aprimorado. Você precisa ser aperfeiçoado, você precisa ser forjado, para que isso venha trazer um grande benefício tanto para você quanto para aquelas pessoas que te rodeiam, servindo como testemunho, como inspiração para as outras pessoas, mostrando para as pessoas que passam pelo mesmo tipo de luta que você passa, de que há esperança sim para superarmos as dificuldades desta vida. Há esperança sim, porque as pessoas quando olham para você, superando, tendo aquela resistência firme, não sendo um crente infantil, mas sendo um crente maduro, as pessoas então se inspiram a seguir o seu exemplo. Então elas com facilidade vão conseguir se empenhar numa luta com determinação para superar suas próprias dificuldades, tão somente porque estão se inspirando no seu exemplo, no seu estilo de vida, na sua vida cristã. Mas isso é somente para cristãos maduros, cristãos adultos, não cristãos infantis. Eu vou ler uma palavra para você aqui que mostra a respeito disso que eu estou falando, mostra a necessidade de nós sermos aperfeiçoados, de sermos amadurecidos na fé cristã. Se encontra aqui em Hebreus capítulo 5, eu vou ler para você do versículo 11 em diante, onde fala assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado negligentes em ouvir, ou em outras traduções, tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Eu creio que você já ouviu esse versículo, que vem a seguir agora, no versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bom, lendo rapidamente assim, você pode até não ter compreendido talvez quase nada daquilo que foi lido, mas eu vou estar explicando para você. Esse trecho da palavra do Senhor começa dizendo que há coisas muito difíceis de se explicar. Aqui está se tratando das doutrinas de Cristo, está se tratando da palavra de Deus. Tem coisas dentro da palavra de Deus que são difíceis realmente da gente compreender. Por isso eu sempre falo uma coisa para você, abrindo parênteses aqui, que tome cuidado com aquelas pessoas que dizem saber tudo, que são conhecedoras de tudo, que nada lhe é oculto. Não, tem muitas coisas dentro da palavra de Deus que a gente não compreende. Tem muitas coisas dentro da palavra de Deus que é de difícil entendimento mesmo. Essa é a prova de que a Bíblia Sagrada é um livro divino. Ninguém sabe tudo. Por isso que a cada dia nós temos que buscar o Espírito Santo para irmos aprendendo a respeito da palavra de Deus. Então, a Bíblia fala aqui que tem muitas coisas que é de difícil entendimento, é difícil explicar. Mas a Bíblia também mostra aqui
a razão pela qual muitos não compreendem a própria palavra de Deus, até mesmo coisas difíceis que Deus quer revelar para o homem. E qual é o motivo, qual é a dificuldade aqui dessas pessoas? A palavra fala: porquanto vos tendes tornado negligentes ou tardios em ouvir, desleixados em ouvir, despreocupados em ouvir. Vocês estão entendendo aqui que a razão da imaturidade espiritual, a razão da infantilidade espiritual é a resistência em ouvirmos os ensinamentos de Deus? Está entendendo que aqui dentro dessa palavra está se explicando que muitos cristãos permanecem e vão continuar permanecendo, vão continuar nesse estado de infantilidade e imaturidade espiritual, tão somente porque se recusam a ouvir os ensinamentos da palavra de Deus? E não é o que mais tem acontecido dentro das igrejas hoje? A maioria das igrejas hoje, a maioria dos cristãos hoje dentro da igreja não gostam de ouvir a palavra de Deus, não gostam de estudar a palavra de Deus. Os crentes vão para a igreja atrás de revelações somente, atrás de campanhas, atrás disso ou daquilo, mas menos para aprender do Senhor Deus, menos para aprender a palavra de Deus. E, portanto, essas pessoas têm se mantido num estado de constante infantilidade e imaturidade espiritual. Uma vez eu escutei um amigo meu falando assim, que Jesus, eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, que um dos motivos pelo qual Jesus ainda não veio buscar a sua igreja é que a sua igreja, que é a noiva de Cristo, ainda é uma menina e não uma mulher. Olha só se não tem sentido uma coisa dessa, principalmente nos dias de hoje. Jesus ainda não veio buscar a sua igreja porque a igreja ainda é uma menina. E Jesus, ele não casa com menina, ele quer casar com uma mulher. Ou seja, uma pessoa madura, não uma criança. E a igreja hoje se encontra num estado infantil, infantilizado. E a própria palavra de Deus mostra aqui que nós, pelo tempo, já deveríamos ser mestres. Tem muitas pessoas que já deveriam ser mestres e não ficar ainda naquelas coisas básicas ensinadas pela igreja. Embora para muitos ainda é necessário, para o recém-convertido é necessário, mas tem muito crente velho aí que já deveria estar avançado, já deveriam ser mestres na palavra de Deus, mas eles se fizeram negligentes para ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. E a palavra fala: portanto, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que, pelo exercício constante de suas faculdades intelectuais, pelo esforço de aprender a palavra de Deus, por esse exercício a pessoa tem crescido, tem desenvolvido suas faculdades que Deus deu, as faculdades cognitivas, ou seja, do raciocínio, da assimilação do conhecimento. Enquanto você não tiver interesse de ouvir e aprender a palavra de Deus, você nunca vai crescer, porque a Bíblia faz essa relação da maturidade ou imaturidade com ouvir ou não ouvir a palavra do Senhor Deus. Quando fala ouvir aqui, não é só ouvir passivamente, não. Ouvir quer dizer aprender, estudar a palavra do Senhor Deus, se interessar por aquilo que a palavra de Deus diz. Agora, eu coloquei aqui também 5 características, já que nós estamos falando de crentes infantis, coloquei 5 características básicas de uma criança para que nós venhamos compreender o que é um crente infantil, porque ele se assemelha, a Bíblia assemelhou o crente infantil a uma criança, aquela que ainda precisa do leitinho, não de alimento sólido. Olha só, a primeira característica de uma criança, logicamente, ela é infantil, essa é a primeira característica. Sendo infantil, tudo leva na brincadeira, nada leva a sério. Não é o que os crentes têm feito hoje, levando tudo na brincadeira, levando a palavra de Deus na brincadeira, ou seja, não leva nada a sério. A palavra de Deus aponta para um caminho, o crente vai por um caminho totalmente oposto àquilo que a palavra de Deus tem ensinado. A palavra de Deus orienta tantas coisas para o cristão e o cristão faz totalmente o contrário daquilo. Isso é brincar, é zombar de Deus. Isso é ser infantil diante de Deus. É ser infantil, é levar na brincadeira, é não levar a sério aquilo que é sério. E é o que mais os crentes têm feito hoje, não têm levado a sério a palavra de Deus. Por isso que estão ainda infantis, sem capacidade alguma
de crescimento espiritual porque não tem levado a sério a palavra de Deus. A segunda característica de uma criança, ela é birrenta. Qualquer coisa fica bicuda. Você já viu os cristãos, os crentes de hoje? Não vou falar nem cristão, porque se não é cristão, é crente. Cristão é aquele que segue com seriedade a palavra de Deus. Vou chamar de crente. Crente birrento. Uma criança ela é birrenta. Uma criança uma pessoa infantilizada, ela é birrenta. Qualquer coisa fica bicuda. Basta você contrariar aquele crente, já fica bicuda, já quer sair da igreja. Já quer levantar críticas contra a liderança, levantar críticas contra o irmão, tudo fica bicudo, tudo fica birrenta. Tira o microfone, tira a oportunidade de um crente dentro de um culto público para você ver o que acontece com determinados crentes dentro da igreja. Já fica com um bico desse tamanho. Aqui no estado onde eu moro tem um Pantanal, aqui tem um tuiuiu com bico deste tamanho. Pois é, tem muitos crentes tuiuius por aí dentro da igreja aqui em Mato Grosso do Sul. Muito crente tuiuiu, um bico desse tamanho. Por quê? Porque são crentes infantis, imaturos. A terceira característica que eu coloquei aqui de uma criança, ela gosta de brinquedos. Pois é, há muitos crentes que levam os dons espirituais como brinquedos, como diversão. Como diversão, tem muitos crentes aí que acham que podem brincar com as coisas de Deus. Usam os dons numa profunda vaidade, numa intensa vaidade. Brinca de revelar as pessoas quando na verdade Deus não está revelando nada para a vida daquela pessoa. Brinca de ser espiritual, fala que Deus mandou falar isso, mandou falar aquilo, quando na verdade Deus não mandou falar nada. Isso é brincar com os dons espirituais. Está fazendo dos dons um brinquedo, está fazendo das dádivas que Deus deu um brinquedo. Essa é a terceira característica. Criança gosta de brinquedo. A quarta característica, raciocínio limitado. Ou seja, não consegue entender pensamentos que exigem um raciocínio mais profundo. Você não vai falar para uma criança coisas profundas, porque ela não vai entender nada. Criança, você tem que falar coisas dentro do nível do entendimento de uma criança. Se for tentar explicar coisas profundas sobre escatologia, soteriologia, coisas profundas da teologia, não adianta, não vai entender nada. Você tem que explicar dentro do nível da criança. Pois é, um crente infantil também a mesma coisa, tem um raciocínio limitado, porque não estuda, não gosta de ouvir a palavra de Deus, não participa de escola bíblica dominical, não gosta de estudar de forma alguma, nem lê a Bíblia Sagrada, nem lê. Então, quando você explica alguma coisa um pouco mais profunda, a pessoa fica boiando ali, não entende nada com nada e fala, não, isso aí um dia Deus vai me dar revelação. Não vai dar revelação, você tem que ir atrás, você tem que estudar. A revelação vem quando você estuda. O Espírito Santo revela para quem estuda. E a última característica, a criança gosta do quê? Criança gosta de doces, ou seja, nada amargo, doce. São crentes que não suportam sofrimento, dor, pressão. São crentes que cristãos que só querem aquilo que é docinho, melzinho na chupeta, como falava um cristão que passou por aqui. Então, esse é o crente infantil e imaturo. A imaturidade é o que? É uma visão curta. Vocês podem perceber uma visão curta, uma visão terrena. Não tem resiliência. O que é resiliência? Capacidade de se soerguer, capacidade de se refazer diante da luta. Coloquei outra coisa aqui, ó. Um crente infantil não tem coragem de enfrentar lutas, não tem coragem, sempre escolhe a parte mais fácil da seara do Senhor, se é que existe alguma parte fácil na seara do Senhor. O mais interessante dos crentes infantis é que eles vivem pedindo para Deus, Senhor, me use, faça de mim um grande evangelista, um grande missionário, faça de mim um grande homem de Deus, cheio de unção. Mas como que Deus vai colocar coisas grandes na mão de criança, que não suporta o peso das provações? Pior, não se permite ser desenvolvido. Então vamos crescer, gente. Vamos crescer. Deixa de ser infantil. Procure atentar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento sólido para todo aquele que quer deixar de ser criança. Não esqueça disso. Não esqueça que a palavra relacionou maturidade ou imaturidade com a questão de você ouvir ou não ouvir a palavra de Deus. Amém? Então deixemos de ser crianças, sejamos maduros para que nós venhamos honrar o nome do nosso Senhor. Fiquem com Deus.